E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, o que é mais importante, que logo possamos nos ver. Bem, pessoal, mais uma aula de produção textual, professor Barrington, esse que vos fala. E hoje nós vamos falar sobre crônica jornalística. Pessoal, gostaria de lembrar que nós já falamos sobre crônica, mas demos um apanhado geral. Hoje nós vamos repassar esse apanhado geral, ou seja, falaremos novamente de crônica e vamos falar exclusivamente de crônica jornalística, ok? Ou seja, é ao mesmo tempo a revisão e uma matéria nova. Então, vamos que vamos. O que é uma crônica jornalística, Barbie? Eu te respondo. Você provavelmente ouviu falar em crônica. Claro, eu já falei algumas aulas atrás. Esse gênero textual é caracterizado pela leveza da narrativa, que geralmente extrai do cotidiano a sua inspiração. Por isso aqui, galera, ó, extrai do cotidiano a sua inspiração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que os principais temas da crônica jornalística, principalmente, saem do dia a dia, ou seja, da conversa com um, com o outro, do jogo de futebol e assim vai. Dentro do gênero crônica existe uma infinidade de tipos: descritiva, narrativa, histórica, humorística e outros, ok? O que é uma crônica jornalística? O jornalismo e a crônica têm uma base em comum: a realidade, o cotidiano. No entanto, enquanto o jornalismo tem o dever de manter-se fiel à realidade, muitas vezes utilizando uma linguagem objetiva e transmitindo informações sem opinar sobre elas, a crônica permite uma liberdade muito maior ao autor, que tem permissão para fantasiar sobre acontecimentos e para manifestar suas opiniões e sentimentos acerca de algum tema. Sendo assim, a crônica jornalística é um híbrido que se caracteriza por relatar de maneira ordenada e detalhada certos fatos ou acontecimentos, da mesma forma que o ensaio ou post de um blog. A crônica é um texto de não ficção. Observa aqui, galera, ó. A crônica é um texto de não ficção, ok? Bastante utilizado em jornais ou na internet. Por isso, as crônicas jornalísticas são escritas em um estilo adequado para captar um público amplo, Babington, que busca uma informação completa acerca de um fato narrado. A crônica jornalística é um texto particularmente popular no Brasil. Grandes nomes da nossa literatura, como Clarice Lispector, Machado de Assis e Nelson Rodrigues, trabalharam diretamente com esse gênero. Galera, olha só. O que acontece? Tanto a notícia quanto a crônica jornalística trabalham com, eles têm como base a verdade. Em compensação, a notícia ela traz simplesmente a verdade nua e crua. E a crônica jornalística, o tema é verdade, mas a história pode ser inventada dentro de um tema real, ok? Qual a diferença entre uma crônica jornalística e a notícia? A principal diferença entre a crônica jornalística e a notícia é que a última, ou seja, a notícia, se limita em descrever certa informação. Ou seja, a notícia só conta o que aconteceu. Já a crônica vai além, colocando ênfase na forma ou no estilo em que está relatado. Os cronistas procuram oferecer uma história completa sobre o fato ocorrido, levando em consideração a opinião e a visão do jornalista que escreve. Galera, quando a gente fala de crônica, a opinião do autor aparece no texto, ok? Por mais que seja disfarçada, ela aparece. Já a notícia não permite essa opinião do autor. Quais temas podem ser abordados por uma crônica jornalística? A princípio, qualquer assunto, frisa bem isso aqui, ó, qualquer assunto pode ser tema de uma crônica jornalística, desde que tenha a ver com o cotidiano. Você não pode dizer que você não pode escrever uma crônica sobre a carona que você pegou no unicórnio do seu colega que estava passando quando você estava atrasado para pegar o ônibus. Ah, então por que eu não posso? Porque isso não existe.
Mas, Barbie, eu juro que aconteceu. Querido, se você acredita em unicórnio, parabéns. Seja feliz você e o seu unicórnio. Mas que não é real, não é? Ok? Ah, muitas vezes, um acontecimento banal serve de pontapé inicial para discussões mais profundas, ainda que sejam tratadas com leveza no texto. Dentro do gênero crônica jornalística, três grandes temas se destacam: política, comportamento e esportes. Esses assuntos podem ser tratados com humor ou com seriedade. Muitas vezes, os autores recorrem também à fantasia e ao absurdo para manifestar sua indignação em relação a algo. Galera, olha só. Mas você falou que tinha que ser real. Sim, mas ali está falando em fantasia, sim. Então, como é que funciona? Você pode fazer uma comparação, você pode manipular, mas você não pode distorcer a realidade. Aquele cachorro era tão grande que parecia um Tiranossauro Rex. E ele quase me mordeu. Isso você pode dizer. Agora, um Tiranossauro Rex quase me mordeu? Não, você não pode dizer isso. Ok? A não ser que você esteja fazendo uma crônica sobre o filme Jurassic World. Aí é outra história. Ok, galera? Pessoal, aqui fala sobre três tipos de temas: política, comportamento e esporte. O mais conhecido no Brasil é a chamada crônica esportiva. Comportamento nós vemos muito, principalmente em blogs, blog do YouTube, essas coisas. Política nós sabemos o que é. Eu me recuso a comentar política para evitar constrangimento. Daqui a pouco, se eu falar alguma coisa, vão dizer bárbaro de direita, bárbaro de esquerda, bárbaro de centro. E eu não quero esse tipo de debate político em sala de aula, ok? Eu quero que vocês saibam que a política é sim um tema para a crônica. Legal? Vamos dar seguimento. Quais são as características do texto? Público amplo. Como é uma coisa de cotidiano, pode acontecer com qualquer um. Então, o interesse é geral. Narrativa. O texto é narrativo, galera. Então, não adianta fugir. Ele vai narrar, ele vai contar alguma coisa. Linguagem simples. Se você fala do seu cotidiano, a linguagem tem que ser simples. Diversidade de temas. Nós vimos três ali atrás. Pode haver outros, entendeu? Você pode falar sobre relacionamento, você pode falar sobre formas de ganhar dinheiro, você pode falar sobre qualquer coisa que você quiser. E minuciosa, ou seja, detalhista, ok? Público amplo. Assim como os jornais, as crônicas jornalísticas são destinadas a um grupo de leitores bastante heterogêneo, ou seja, diferente, composto de pessoas de diversas regiões, níveis de educação e classes sociais. Por isso, o autor deve sempre tomar uma série de cuidados para garantir que o texto será compreendido por todos. Narrativa. Crônicas jornalísticas são sempre constituídas com base em acontecimentos, por isso são sempre narrativas, compostas por um relato que deve contar de forma detalhada, objetiva e sequencial algum fato, chamando a atenção dos leitores para o acontecimento. Eu não posso começar pelo meio. Babylon tem como? Até tem, mas acho que não é o caso de trabalhar sobre isso em relação à crônica, ok? Então você procura sempre ter aquela base que a gente sempre fala: começo, meio e fim, ok? Linguagem simples. Também de forma semelhante de matérias e artigos publicados em jornais, crônicas jornalísticas devem ser escritas em linguagem simples. Aqui, ó, linguagem simples. Compreensível à maior parte da população. Vou sublinhar isso aqui também. A maior parte da população. Isso não significa, no entanto, que ela possa desconsiderar o português padrão. Ou seja, não foge da regra, não obrigatoriamente. Em alguns casos, a linguagem informal pode ser utilizada quando a narrativa ou o personagem justificam tal uso. Cara, se você está falando de um mineiro e você no meu texto você usar um "uai sou", é uma coisa completamente aceitável. Tu está falando de um pessoal, de uma comunidade que tem uma gíria específica e o cara ali fala é nós, é aceitável. Agora, isso não pode ser sem razão. Ah, vou fazer porque eu estou a fim de fazer. Não.
você tem que encaixar isso daí. Um personagem, enfim, ok? Segmento. Diversidade de temas. Uma das principais características da crônica jornalística é a sua versatilidade. Praticamente qualquer assunto pode ser base de uma crônica. Minuciosa. Na crônica jornalística, o relato deve ser sempre bastante minucioso. Acontecimentos, cenários e personagens podem ser destrinchados pelo autor. Pessoal, aqui eu tenho umas dicas de como escrever uma crônica jornalística. Primeiro passo para escrever uma crônica jornalística é observar muito ao redor. Pontos de ônibus, filas de supermercado, parques, grandes multidões. O cotidiano é rico em inspirações para crônicas. E quanto mais você praticar, mais fácil será extrair ideias da realidade. Com o tema na mão, você deverá refletir sobre ele. Encontre um aspecto ainda não abordado, um fato curioso, uma situação engraçada ou absurda, que dará o tom do seu texto. Em outras palavras, um motivo para narrar aquele acontecimento. Por que eu vou falar sobre isso? Ok? Após essa etapa, basta definir a melhor abordagem. Sisuda, irônica, fantasiosa. Após isso, só há uma coisa a ser feita. Praticar. Como é que você aprendeu a falar, meu querido? Falando. Como é que tu aprendeu a ler? Lendo. Como é que tu vai aprender a escrever? Escrevendo. Apesar de também trabalhar com a realidade cotidiana, a crônica jornalística vai muito além de uma notícia. Ela oferece uma história mais completa e saborosa. Por que é saborosa? Por causa que ela não tem um compromisso com a verdade absoluta, ok? Tomando um cuidado especial com a narrativa, a forma e o estilo do texto. Dessa forma, é possível explorar o comum e o absurdo do cotidiano, levando o leitor a uma reflexão. Não à toa, esse gênero ocupa um lugar tão especial na história da literatura brasileira. Galera, olha só. Eu fiz um desafio a mim mesmo. Eu fiz já uma vez com crônica, uma vez com poema. Chamada Crônica Nossa de Cada Dia. Eu faço um desafio para vocês. Peguem uma semana e se testem. Vejam temas interessantes e escrevam sobre um tema todos os dias. Está andando na rua, alguém tropeçou. Poxa, você tem um ótimo texto para falar sobre buracos da cidade. Mais uma vez alguém tropeçou naquele buraco. Às vezes eu penso que a minha rua tem tantos buracos que talvez não devesse chamá-la de rua, e sim de lua. E não, eu não estou parafraseando Cebolinha. E daí? Você pode começar uma crônica? Ah, viu só? Saiu agora, saiu na hora, hein? Ok? Aí no dia seguinte você está andando e você repara que, por exemplo, alguém está atrasado para um compromisso. Às vezes eu fico pensando qual é a função do relógio. Por vezes eu penso que eu sou escravo do tempo e às vezes eu penso que eu escravizo mesmo. No final das contas, o tempo comanda tudo, menos o tempo perdido. Tá aí o embalo para mais uma crônica. Segue, galera, se diverte. No terceiro dia, tu tá andando e você viu, por exemplo, uma criança jogando pipa combate no celular, ok? É uma ótima hora para dizer. Engraçado, na época dos meus pais a pipa era do papel e hoje o papel da pipa é estar no celular para tirar a pipa de papel das ruas. Aí, ó. Galera, ideias a gente tem 1000. Agora é você se divertir fazendo a sua crônica, ok? E eu já vou dar uma notícia para vocês que não é uma notícia ecologicamente correta, ok? O melhor amigo do escritor é a lixeira, seja do computador ou seja de papel. Então, querido, escreva, risque, amasse, conserte e principalmente divirta-se. Espero agora, quando nós voltarmos, ver alguma crônica de vocês. Vou ficar muito feliz, ok? Pessoal, dito isso, espero que nós nos encontremos em breve. Um beijo no coração de vocês, meus queridos, minhas queridas.
Espero muito que Deus abençoe vocês. Espero muito que Deus guarde a vida de vocês e de todos os seus familiares. E lembrem daquilo que eu sempre falo. Eu me cuido por vocês e vocês se cuidam por mim. E se Deus quiser, logo, logo nós estaremos juntos em sala de aula. Até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, galera! Fui!